Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos aqui pedir que o Senhor sonde os nossos corações e nos mostre aquilo que não estamos percebendo que há de errado. Também nos ajude, nos incomode para que possamos mudar aquilo que sabemos que está errado e que ainda não mudamos. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa omissão, perdoa-nos, Senhor, quando pensamos apenas em nós mesmos. Dá-nos mais compaixão pelo nosso próximo, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que não conhecemos, mas que podemos fazer alguma coisa em prol delas. Senhor, ajuda-nos a amar como Jesus amou. Ajuda-nos a perdoar como Ele nos perdoou. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria estarmos novamente aqui para juntos podermos exaltar e louvar o nome do nosso Deus. E gostaria só de informar os irmãos que não se esqueçam de informar os seus amigos, aos outros irmãos que possam clicar no link para que possam participar conosco do culto. Informe os seus amigos, informe os seus vizinhos para que juntos possamos adorar ao Senhor. Uma vez sobre o RN Casais, aqueles que não fizeram o depósito ainda, pode fazer o depósito no Banco Bradesco, a agência 1230, a conta é a 2855, dígito 8, e o CNPJ da nossa igreja é o 08-645-285-1000, ao contrário, 20. Olá, tudo bem? Entendendo que precisamos estudar a Bíblia para conhecermos a Deus e vivermos da maneira que Ele deseja, estamos adequando os nossos estudos para a modalidade online. Então, vamos ficar atentos para acessar, conhecer, curtir e compartilhar. Crianças, tem atividades bíblicas e devocional musical diariamente. Jovens, estudos bíblicos aos sábados a partir das 19 horas. Casais, quinta-feira, a partir das 19 horas, estudos que vai abençoar o seu casamento. Então, se você já faz parte desses estudos, compartilha e juntos vamos crescer em conhecimento da Palavra de Deus. Graça e paz, amados. A pastoral que será lida hoje é de autoria do pastor Marnerson Rego e tem como título A Sabedoria Pede Passagem e Evidência. O natural desejo de viver leva o ser humano a defender-se dos perigos, observando as sábias, respeitáveis e detalhadas regras de vida com fé, paciência e atenção. Embora haja pessoas, espero que não muitas, que pensem poderem viver completamente livres, sem nunca serem condicionadas por nada nem por ninguém. A insensatez deste grupo é evidente por um simples exemplo. Ninguém, em sã consciência, se submete a uma cirurgia feita por um pedreiro. Até um médico se submete a outro para tratar da saúde, ainda que se ache livre para procurar qualquer um. Assim, discernir os sábios dos insensatos é o primeiro passo para uma clara orientação prática. Um sábio deve ouvir outro em todas as situações da vida, em busca do caminho para se viver e conviver da melhor forma possível. Na situação atual da pandemia de Covid-19,
doença do vírus corona surgida no final de 2019, a objetividade e o espírito científico pedem aos sábios que tenham fé, paciência e atenção em meio às manipulações da informação e ataques contra a sabedoria, por meio dos insensatos que vivem segundo uma contradição. Buscam a ciência para tratarem de si e a desprezam no trato do interesse coletivo. O que move então os insensatos? Segundo as evidências, não é o bem de todos. O problema do conflito entre a insensatez e a sabedoria é antigo. No judaísmo, por exemplo, nos provérbios do rei Salomão, lê-se que o sábio teme o mal e se afasta. O insensato é insolente e seguro de si. Provérbios 14:16. O famoso rei, em sua maturidade, abraçou a sabedoria como uma doutrina para a vida, capaz de encaminhar outros pelo caminho da retidão, para ter prosperidade na terra, para manter-se longe de práticas maliciosas, para não ser objeto de mesquinharias e ser louvado por homens cultos. E reconhecia que por falta de sábia direção o povo cai, mas em muitos conselhos há segurança. Provérbios 11:14. Mas, diante da possível insensatez de um governante, não excluía a responsabilidade dos governados, pois o ingênuo acredita em tudo o que dizem e o prudente discerne seus passos. Provérbios 14:15. A insensatez, oposta à prudência, pode se achar entre os governantes e ou governados. De qualquer modo, a insensatez leva à ruína, como demonstrou um dos filhos de Salomão. Os altos tributos e o abandono da população levaram a nação à queda e ao domínio estrangeiro. Tal fato levou o profeta Isaías a propor uma noção mais elevada de sabedoria. Para ele, o Espírito de Deus é espírito de sabedoria e de inteligência, de conselho e de fortaleza. Isaías 11:2. Descrente da sabedoria palaciana, o profeta propõe ao povo que seja sábio por meio da fé em Deus, que concede sabedoria generosamente a todos. Tiago 1:5. Sabedoria por meio da fé no Deus generoso implica abertura ao dom da renúncia, aos programas próprios e corporativos, sobretudo em tempos de guerra pandêmica, onde o vírus penetra pelas vias respiratórias do indivíduo e pelas brechas sociais, causadas pela insensatez da defesa de 100% na rua ou 100% em casa. E até que cheguemos à plenitude da fé, é bom começar a sermos sábios, ouvindo outros, os especialistas que estão junto ao povo no campo de batalha. Afinal, a sabedoria pede, além de passagem, uma evidência. Pensemos nisto. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, certo de louvor em
Oremos ao Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Te agradecemos e te louvamos por essa santidade. Te agradecemos porque em ti não há erro algum. Nunca houve, nem nunca haverá. Te agradecemos porque podemos confiar nas tuas ações, na tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo um Deus santo, 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 tu nos dás a oportunidade de nos relacionarmos contigo. Te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Aqui é Davi, falando diretamente dos Estados Unidos. E eu fui me pedindo para dar um pouquinho do que tem acontecido aqui em relação à grande epidemia do coronavírus. E também uma palavra de oração para nossas vidas, a vida do povo de Deus ao redor do mundo, das pessoas em geral, líderes e tudo mais. E em relação ao vírus aqui, a gente ainda não... A gente tem sim aumentado o número de mortes e o número de contagiados, contudo não da maneira alarmada que foi na Europa nas semanas passadas, mas sim, tem crescido, infelizmente, o número de tanto contágio quanto de morte. A grande diferença que tem acontecido aqui é por causa da dimensão do país. Cada região, ou cada estado, ou alguns polos do país tem tido números alarmantes, enquanto outros têm tido quase nenhum caso. Mas também onde tem tido números alarmantes são realmente muitos casos. Então, cada lugar tem que se adaptar a como está se manifestando da sua maneira. O que torna leis nacionais ou medidas nacionais um pouco complicadas, mas ainda assim toda a população tem ficado em casa, quarentena sim, fechou escolas, fechou universidades, fechou comércio e tudo mais, só está aberto realmente o que é essencial,
para sobreviver das pessoas, que é gás e comida, gasolina, comida, hospitais e coisas assim. Algumas pessoas realmente estão passando por problemas por causa disso, mas em geral está todo mundo tendo que obedecer, porque aqui está bem complicado. Eu estou a 2h30 de Nova York, então é uma região de risco. O estado da Pensilvânia está com um alerta de quarentena até dia 8 de maio, foi prorrogado, porque ainda está crescendo de maneira muito assustadora. As projeções para o futuro são horríveis, envolvem 1 milhão de pessoas que podem ser mortas por essa doença. São projeções que não são certeza, mas infelizmente é como eles estão tentando lidar com essa situação. Apesar disso, a gente ainda vê pessoas na rua, muito mais pelo sentido de ter que precisar ir, não está tendo aglomeração de jeito nenhum, casamentos cancelados e tudo mais. Então as pessoas estão realmente tendo que ficar em casa, porque aqui o perigo está muito tangível. Tirando isso, o que a gente tem que fazer como pessoas é realmente ficar. A gente não pode... A lei diz que a gente só pode sair na rua com máscara, com o perigo de ser multado ou abordado pela polícia. Então tem que ter todo mundo máscara para poder sair, estando infectado ou não, ou sabendo que está infectado ou não. Estando infectado, fica em casa para dar o tempo de incubação do vírus e tudo mais. A Embaixada Brasileira manda alguns comunicados através das suas redes sociais, prestando atenção nos brasileiros, especialmente em áreas de risco. E a gente, aqui onde eu estou, está todo mundo bem até agora. E nossa oração é que as pessoas continuem assim. Faz falta, é difícil, porque é dentro de casa e é o que tem que ser, mas a gente tem respeitado por pensar no todo e por acreditar que essa é a melhor maneira para que essa grande crise passe logo. Vamos orar agora? Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque em meio à incerteza e à loucura que está o mundo todo, a gente tem várias certezas em relação a quem Tu és. Obrigado porque o Senhor é o grande Deus Criador, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o Deus que olha pra gente quando a gente clama pelo Teu nome. O Senhor é maravilhoso conselheiro, é Deus forte, é Pai eterno, é Príncipe da paz. E que a gente precisa tanto de paz em nossos corações eternamente. Obrigado porque o Senhor é Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é princípio, o Senhor é fim, o Senhor é o Cordeiro que foi morto, o Senhor é leão da tribo de Judá. O Senhor é porta, o Senhor é o caminho, verdade, vida, luz, água, pão, tanto que a gente pode ter certeza que nosso Deus mesmo quando a gente está com tanta incerteza em relação ao mundo. Mas eu queria te orar por nossa segurança como cidadãos, nossa segurança como família, nossa segurança como povo, nossa segurança como país e como planeta. A gente precisa de ajuda. Aqueles que estão longe, que não tem como receber serviço nenhum, ajuda-os. Aqueles que estão mais perto de locais que podem ter atendimento, Senhor, que a gente possa ser sábio em quando sair de casa e quando ficar em casa, mas ajuda-nos, Senhor. Nos protege, Pai. Protege nossos líderes, dá discernimento a eles para tomar melhores decisões, mesmo que isso tenha que ir contra algumas coisas que eles possam acreditar, assim, que a gente possa também orar por eles, não somente criticar ou algo assim, para que a gente possa estar orando por nossos líderes também. E, Senhor, que a gente possa também ser instrumento da Tua provisão para as pessoas que precisam, ó Pai. Eu sei que tem gente que precisa de ajuda, eu sei que a gente faça a nossa parte também, que a gente possa ter sensibilidade para poder ser Tua mão, Tua voz, Teu abraço para pessoas que precisam quando for permitido que seja feito. Protege todos aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão lutando, que estão em hospitais ou lugares de distribuição de comida, pessoas que estão arriscando a sua vida e das suas famílias, para que a gente possa passar por isso logo. Nos ajuda, Pai, e nos dá certeza em quem Tu és, em meio a tanta incerteza do que está acontecendo ao redor da gente. Aqueles que perderam emprego, Pai, dá provisão para eles, aqueles que não sabem em relação ao emprego deles semana que vem. Ajuda-nos a ter fé e esperança, Pai, e ajuda-nos a ser esperança para essas pessoas também. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, nessa hora, pela beleza da Tua santidade, pelo Deus maravilhoso que Tu és, porque Tu és grande, Tu és poderoso, e Tu tens sustentado as nossas vidas, ó Deus, a cada dia. Tu tens nos dado direção, Tu tens nos dado força, Tu tens nos guardado, ó Deus, do mal. Nós te agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas. Também, Senhor, neste momento, quero Te agradecer em especial pela vida dos aniversariantes, ó Deus, da Tua igreja, Pai. Tu conheces a cada um, ó Deus. Tu
Tu sabes da necessidade de cada um, que o Senhor esteja indo ao encontro de cada um, da sua família, ó Deus, do seu lar. Nós te agradecemos porque o Senhor proporcionou mais um ano de vida e que muitos outros anos, Senhor, na Tua presença sejam vividos, ó Deus. Nós também te agradecemos, ó Pai, pelos aniversariantes, ó Deus, pelos aniversários de casamento, Senhor. Sejam longos anos ou anos iniciais, mas o Senhor é Deus presente, ó Deus, em todos os momentos. Nós te clamamos que Tu abençoe cada lar, ó Deus, que está completando mais um ano de vida, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, os casamentos, ó Deus, os lares, as famílias representadas por essas pessoas, meu Pai. Ó Deus, nesse momento nós queremos a Ti clamar pelas pessoas, ó Deus, que estão em pesquisa, ó Pai, pela cura, ó Deus, dessa doença, desse vírus. Senhor, nós queremos Te pedir que venha do alto a sabedoria, o direcionamento, Deus, na vida de cada pesquisador, Senhor. E que assim eles possam obter êxito, ó Pai, para que muitas vidas possam assim serem curadas, ó Deus. Que eles também reconheçam, ó Pai, que essa direção, ó Deus, vem de Ti, que a inteligência humana, ó Deus, o Senhor pode dar, ó Pai. E que com empenho e dedicação e sem a Tua vontade não somos nada, mas com a Tua vontade, Senhor, tudo podemos. Que o Senhor esteja segundo a Tua vontade, fazendo, ó Deus, isso acontecer. Nós Te agradecemos mais uma vez e Te pedimos, continua conosco, nos fortalece a cada dia e nos dá a cada dia um coração grato, ó Pai, porque sabemos que mesmo que tudo esteja tão difícil, o Senhor está conosco, o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos fortalecendo, mesmo que a noite seja difícil, mas no amanhecer Tu nos fortalece e nós voltamos a sorrir. Obrigada, Paizinho, por tudo. Continua conosco. Nós Te pedimos isso e confiamos em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Te agradeço, Senhor, porque Tua bondade e misericórdia se renova a cada manhã. Pelo Teu amor demonstrado pela Tua IBSM, por cada servo Teu, Senhor. Paizinho querido, neste momento, também quero Te pedir pelas famílias que estão passando por dificuldades devido a essa pandemia, Senhor Deus, por terem perdido entes queridos, ó Senhor, e também por aqueles que estão no leito de hospital. Senhor Deus, renova a sua fé, renova a esperança. Paizinho querido, também Te peço pelas famílias que estão passando por dificuldade financeira. Ó Senhor Deus, por aqueles que perderam seus empregos, que eles possam sentir o Teu acalanto, que possam sentir paz no coração e saber que amanhã será um novo dia. E debaixo da Tua graça, tudo vai ser melhor. Paizinho querido, também Te peço pelos Teus ministros espalhados pelos 4 cantos da terra. Ó Senhor, que eles possam levar uma palavra que seja viva, eficaz, palavra que renove a fé, que renove a esperança. Senhor Deus, que cada um possa sentir a Tua presença. Em nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas
pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé. Meus irmãos, devido ao coronavírus e este isolamento social, não estamos podendo fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas pessoalmente. Então, estamos fazendo isso de forma online. O irmão faz o depósito de forma online e envia para o tesoureiro Iramar e Sônia, via Zap, o recibo informando o seu depósito. E identificando também se o depósito é para missões, se é para construção ou se são seus dízimos. Então, ou uma oferta livre que o irmão queira fazer. É importante que o irmão não esqueça de fazer isso, certo? Reforçando, a conta na agência Bradesco 1230, a conta é a 20855 dígito 8 e o CNPJ da nossa igreja é o 0845 285 1000 ao contrário 20. Porque assim diz a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação
Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma alegria estar novamente aqui e para podermos juntos, assim, compartilhar aquilo que Deus falou no nosso coração. Nesta manhã eu gostaria de tocar num assunto que é um texto por demais conhecido. Lamentações, capítulo 3, versos de 21 a 26, a parte B. Vamos ler juntos então. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bem, para que a gente possa entender um pouco sobre esse texto, nós precisamos compreender o contexto que está antes de sair. O livro Lamentações, que já vem descrito o seu autor, Jeremias, traz de forma poética, num acróstico alfabético hebraico, os lamentos de quem estava vivendo um grande sofrimento. Vamos compreender o contexto em que ele escreveu. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 25 do seu livro, do livro mesmo com seu nome, Jeremias, já havia profetizado essa condição de sofrimento, da destruição de Jerusalém através de Nabucodonosor e do cativeiro que seguiria por 70 anos. Mas, na descrição do texto poético Lamentações, nós vemos detalhes de quem estava a acompanhar todo esse sofrimento que ficaram e não foram levados em cativeiro. Mesmo assim, diante de todas as circunstâncias, ele vem a salientar algo extraordinário, que normalmente, durante qualquer sofrimento, é por vezes esquecido. Jeremias vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jerusalém estava completamente desolada, destruída por conta da invasão de Nabucodonosor. Muitos tinham sido levados cativos para a Babilônia, espalhados em outras partes daquele mundo. E alguns ficaram lá, entre eles ficaram o próprio Jeremias. E estavam num tremendo sofrimento porque a situação da cidade estava horrível, a cidade estava completamente destroçada, totalmente destruída, tinha fome, as fontes de água não pertenciam mais a eles, eles tinham que pagar para obter água, pagar para comer, pagar para ter algo que pertencia a eles. Então o sofrimento era muito grande, eles estavam passando uma dificuldade muito grande. E Jeremias estava convivendo com ele naquele período, passando também por aquele sofrimento. Só que aquele sofrimento já tinha sido avisado antes, porque Deus já tinha mandado Jeremias profetizar ao povo para que o povo voltasse para ele, e mesmo assim o povo não voltou. Jeremias sabia que a causa de todo esse sofrimento foi a desobediência ao Senhor e à sua vontade, o abandono da adoração ao verdadeiro Deus por ídolos sem valor, e não foi por falta de avisos. Em Jeremias capítulo 25, versos 3 a 7 diz o seguinte: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhe deram atenção. Quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. Eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Então essa profecia que Jeremias traz, ele já avisou muito antes ao povo, informando justamente deste problema. Mas o povo, infelizmente, não deu ouvido. Jeremias, mesmo diante disso, tinha certeza que o Senhor iria resgatá-lo no final. E ele lembra
o que lhe traz esperança. É interessante porque muitas vezes a condição que o povo estava, o povo sempre ouvia. Os profetas sempre vinham, anunciavam tudo isso, e Deus mandava informar ao povo, dando uma chance para que o povo tivesse uma nova oportunidade e se voltasse para Ele. Mas o povo endurecia o seu coração, esquecia de Deus e assim seguia seus próprios caminhos. E foi o que aconteceu. Mas é claro que Jeremias, passando por toda essa dificuldade, vendo toda essa situação, vendo tudo isso que estava acontecendo, vivenciando todo aquele problema, já depois do cativeiro, depois da destruição de Jerusalém, toda aquela situação horrível lá, e aquele povo sofrendo, passando por aquela situação, mesmo assim, ele tinha uma certeza que ele ia ser resgatado no final. E ele lembra aquilo que traz esperança para ele. Ele vai dizer, nos versos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, ele sabia que mesmo naquela situação, mas Deus era infinitamente misericordioso para trazer de volta, para resgatar o seu povo. E na própria profecia, versículos mais adiante, no capítulo 25 de Jeremias, ele vai dizer que aquele acontecimento, aquilo que ia acontecer através de Nabucodonosor, passaria 70 anos de cativeiro, e depois Deus os fariam voltar, trazer de volta o povo, resgataria novamente. E é claro, essa palavra tinha esperança no coração, trazia esperança no coração de Jeremias. Muitas vezes, como o povo de Israel, nós costumamos fazer escolhas erradas e acabamos por sofrer as consequências. Consequências essas que atingem não apenas a nós, como os que nos cercam. E por vezes, problemas sobrevêm de forma fatídica. E nos encontramos encurralados diante dessas circunstâncias, sem saber como lidar com elas, ou mesmo como atenuá-las, ou nos libertarmos delas. Esses problemas às vezes nos afetam e a gente fica sem respostas, às vezes, sem ações em relação aos problemas que nos acontecem. E a gente pode ver essa questão de duas formas. Quando os erros são nossos, temos a chance de reavaliar essa condição e buscar o arrependimento e correção no Senhor. Embora as consequências desse erro venham sobre nós, muitas vezes, e aos que nos cercam também. Porque às vezes, problemas quando são causados por nós mesmos, atingem nossos familiares, atingem nossos amigos, atingem outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós temos a condição, a oportunidade de nos arrependermos, confessarmos e assim recebemos o perdão de Deus, mas as consequências não deixam de vir, elas vêm a si mesmo. E na segunda coisa, quando algo fatídico acontece, no caso a gente pode dar exemplo desse coronavírus que aconteceu e aplacou, o mundo inteiro está sendo afetado por ele. Então nós ficamos sem ação diante das circunstâncias, e quando não temos como solucionar, a condição de desespero pode nos tomar por um tempo curto ou um tempo longo. Mas Jeremias vai nos chamar a atenção a esse ponto. E é nesse ponto que Jeremias levanta a cabeça e diz, nos versos 22 e 23, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. E ele exalta dizendo, grande é a tua fidelidade, porque ele sabe que Deus, ele é fiel. Deus mantém a sua fidelidade e a sua promessa. E isso traz esperança, faz com que Jeremias levante a cabeça e nos incentiva a nós também, mesmo passando por essas condições, essas dificuldades, a também levantarmos nossa cabeça e olharmos nesse horizonte, do mesmo jeito que estava olhando Jeremias. E ele vai dizer o seguinte, então, nessa relação, esse texto a gente pode trazer essa mesma esperança, porque a gente tem que compreender que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, farei essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Ele vai dizer, eu estou falando essas coisas, estou dando esse aviso para que vocês tenham paz, vocês mantenham a paz no coração. Porque fiquem calmos, tranquilos, porque vocês podem ter a certeza, no mundo tereis aflições, mas vocês podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus está nos dando esperança. Uma esperança que Jeremias não estava vendo ainda nessa condição, mas ele estava sentindo no seu coração que essa esperança viria através do Senhor. E como Jeremias, nós podemos declarar essa esperança também. Esperança que é regada com fé, confiança no Deus da nossa salvação. Pois Jeremias não para nesse verso para afirmar essa esperança, pois ele diz o seguinte: a minha porção é o Senhor. Interessante como ele diz, a minha porção é o Senhor. Então a esperança dele estava baseada em algo que estava fora da situação terrena, no algo que estava baseado no divino, e ele colocava no Senhor, porque ele diz, a minha porção é o Senhor. E ele diz, portanto, já que a minha porção é o Senhor, eu esperarei nele. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar nele confiando, porque a minha esperança está baseada nele. Eu tenho confiança nele, em Deus. E ele diz mais: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Isso está em Lamentações capítulo 3, 24 e 25. Então a gente tem que compreender isso, assimilar essa esperança que Jeremias também estava sentindo. É claro que a situação que estava acontecendo com Jeremias era completamente diferente com o povo de Israel, e nós estamos vivendo outra realidade completamente diferente. Mas como Jeremias, que sentia essa esperança que estava baseada no divino, no Deus eterno, ele estava confiante nisso. E ele sabia que aquela situação iria passar, aqueles problemas iriam passar, porque a confiança dele estava no Senhor, porque a porção dele era o Senhor. E ele diz: a minha alma, portanto a minha alma vai esperar nele, no Senhor. E lembrando também que o próprio Jesus Cristo vai dizer o seguinte, em Mateus 6, 33 e 34: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo para nós não nos preocuparmos. Talvez até se Deus estivesse falando com Jeremias, na próxima Jeremias, dizendo para Jeremias também não se preocupar, para que ele fortalecesse em seu coração essa esperança. E Jesus coloca em nós também isso, dessa mesma forma. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Os problemas que vêm, deixem passar, porque eu venci o mundo. Então as aflições vêm, mas eu venci o mundo. Então temos que nos alimentar dessa esperança, essa maravilhosa esperança que está em Deus. Da mesma forma que Jeremias, temos que colocar essa confiança em nosso coração, fazer como Jeremias e dizer que a porção dele é o Senhor, porque ele sentiu, porque a própria alma dele dizia isso. E ele diz: portanto eu esperarei nele, porque eu confio nesse Deus maravilhoso, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias sabia que tínhamos que buscar o Senhor. Ele era a sua porção, a sua esperança, pois com certeza ouviria, porque as suas misericórdias eram infinitas, não tem fim. E isso dava a Jeremias a alegria e a esperança em passar por toda aquela dificuldade. Desta forma, Jeremias sabia que deveria aguardar o momento certo, para não apenas a sua restauração, mas também a restauração de Israel no futuro. Ele aguardaria em paz, sabendo que a salvação chegaria. Afinal, ele confiava no Senhor. E ele vai dizer isso no versículo 26 do capítulo 3, Lamentações: bom é aguardar a salvação do Senhor. Então ele tinha essa esperança, e ele tinha essa confiança, e ele podia esperar de verdade no Senhor, que todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade iria passar. Que nós possamos,
cada um de nós como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, que temos o conhecimento dessa esperança, temos o conhecimento do próprio Jesus Cristo que veio até nós, que nos veio trazer essa esperança, uma esperança eterna, que possamos, diante de todas as circunstâncias em que estamos vivendo neste momento, ter a mesma esperança de Jeremias e aguardar a salvação do Senhor, pois sabemos que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim. Que o Senhor nos abençoe. Graça e paz, queridos irmãos. Tenho certeza que Deus falou aos vossos corações através de seu servo, o Diácono Carlos, nessa manhã. E quero, neste momento, quero orar com você. E no final da oração nós vamos juntos recitar o nosso grito de guerra que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Fecha teus olhos e oremos juntos.
Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra pregada, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, cantada, Tua palavra lida, Deus. Obrigado por tudo. Abençoa Teu povo, dá um almoço em paz, em família, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Cristo.